Olá, eu sou a doutora Ana Luísa Berwanger, sou ginecologista do Fertilitar e hoje nós vamos conversar sobre como prevenir a infertilidade, como saber se uma mulher é fértil. Essa não é uma pergunta simples de responder, mas é muito importante que nós tenhamos a consciência, principalmente as mulheres, de que infelizmente existe um prazo máximo, né, em que nós temos um tempo de vida fértil e que é bastante curto. Nós temos dois grandes marcos de idade e a idade é um dos fatores mais importantes em termos de fertilidade feminina, que são os 35 anos e os 40 anos. Os nossos ovários, eles são projetados, eles são programados para ter um pico de fertilidade que começa por volta dos 18 até os 20 anos e a partir dos 35 anos esse potencial reprodutivo já começa a mudar. Então, dos 35 até os 40 anos, cada ano conta bastante, né, em termos de qualidade de óvulo, em termos de chance de gravidez, e a partir dos 40 anos, em geral, as chances começam a diminuir bastante. Tem alguns fatores de vida que influenciam bastante, alguns hábitos que sempre se recomenda que sejam cuidados, como evitar o tabagismo, que é um dos grandes vilões, um dos grandes inimigos da fertilidade feminina, ter um peso adequado, né, fazer atividade física. São fatores que contam bastante, principalmente em termos de saúde durante a gravidez, porém eles não mudam, eles não impedem a falência que ocorre nos ovários, que começa a mudar a partir dos 35 anos e que a partir dos 40 anos começa a se demonstrar com mais intensidade. Hoje em dia, a maternidade em geral tende a ser postergada, as mulheres querem engravidar mais tarde, mas é muito importante que se faça uma avaliação quando isso é uma opção de vida, junto ao ginecologista, né, junto ao esterileuta, para que a gente possa, de fato, investigar o potencial do ovário, que muda um pouquinho de mulher para mulher, para que a gente possa corrigir alguns fatores de saúde e de hábitos de vida que possam dificultar ou promover o aumento da fertilidade. Tem alguns exames que podem nos ajudar nesse sentido, são exames simples, né? Alguns exames laboratoriais, a ecografia, que são fatores que podem nos auxiliar, né, em deixar a mulher um pouco mais tranquila ou eventualmente até acelerar um pouquinho os planos de gestação. Tem algumas mulheres que têm uma tendência a ter uma menopausa mais precoce, tem outras mulheres que têm um tempo de vida reprodutiva um pouco mais longo, mas a qualidade do óvulo, que é um dos fatores principais para garantir que a mulher vá conseguir engravidar e que a gestação seja uma gestação saudável, a gente não consegue mudar, né? Então, a partir dos 35 anos já existe uma queda de qualidade de ovulação que é bem importante, que vai diminuir devagarinho até os 40 anos, mas que a partir dos 40 anos tem que ser bastante levado em consideração. Alguns exames podem nos ajudar, mas infelizmente não tem nenhum exame, nenhuma investigação que vá garantir que a mulher seja fértil. Na verdade, a gente não faz uma investigação de infertilidade antes que ela ocorra. Em geral, mulheres até 35 anos se espera mais ou menos um ano de tentativas naturais antes de se pensar em uma possível dificuldade de gravidez. A nossa chance de engravidar por mês não é muito alta, né? Vai em torno de 25% a 30% em um casal que não tenha nenhuma dificuldade. Isso é o normal, né, do ser humano. A gente tem uma chance de gravidez por mês que é um pouquinho mais baixa, então sempre se espera pelo menos de 6 a 8 meses, em mulheres mais jovens podemos esperar até um ano de tentativas naturais antes de se proceder a uma investigação do casal. Essa investigação inclui vários exames mais detalhados, alguns deles um pouquinho mais invasivos, então nunca se faz em uma primeira consulta. Mulheres acima de 35 anos, em geral, devem se preocupar um pouquinho antes, né? Nós, em geral, esperamos no mínimo 6 meses de tentativas naturais, mas a partir daí já seria indicado começar a fazer alguns exames um pouquinho mais específicos para a gente ver se existe alguma dificuldade, algum possível fator da mulher ou do homem, eventualmente, que possa dificultar a gravidez. E justamente pela passagem do tempo, contar bastante para mulheres acima de 35 anos, é que não se espera tanto tempo assim antes de começar a fazer alguns exames simples. Então é muito importante que as mulheres tenham essa consciência de que, eventualmente,
o tempo de cada uma vai ser um pouquinho diferente, de que por mais que nós tenhamos muitas técnicas modernas hoje em dia para ajudar a tentativa de gravidez ou eventualmente até para corrigir algum fator de infertilidade do casal, a qualidade do óvulo ela não pode ser mudada. Não existe nenhuma tecnologia hoje em dia ou nenhuma atitude preventiva que possa mudar essa história natural dos nossos ovários, que começa a mudar a partir dos 35 anos. Quando a gente tenta responder a pergunta, será que eu sou fértil? Como saber se eu realmente vou conseguir engravidar? A resposta, na verdade, ela não é dada por nenhum tipo de exame, né? Ela é dada a partir do momento em que o casal tenta engravidar e tem alguma dificuldade. Sendo que alguns exames mais simples podem ser feitos para a gente não ter depois uma surpresa lá na frente de mulheres que podem eventualmente entrar numa menopausa precoce. Então é muito importante essa consciência da idade da mulher, é muito importante que a rotina ginecológica esteja em dia e que sempre se procure um ginecologista num primeiro momento ou até um esterileuto, uma clínica especializada, no momento em que se encontra alguma dificuldade ou que se já conhece algum fator de saúde prévio que possa dificultar a gestação. Então hoje nós conversamos sobre como prevenir a infertilidade, como saber sobre o potencial reprodutivo da mulher. Se houver alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem deixar nos comentários abaixo que em um próximo vídeo, num próximo contato, nós podemos respondê-los.